O livro dos Jubileus, Etíope, 10ª parte, capítulo 38. A luta entre Esaú e Jacó em Hebrom, sobre a torre. E depois disso Judá falou com Jacó, seu pai, e disse a ele: Curve seu arco, pai, e atire suas flechas e derrube o adversário e mate seu inimigo. Tu tens o poder, porque nós não podemos matar seu irmão, porque ele é tal como tu, e ele é como tu, então nós temos de honrá-lo. Então Jacó curvou seu arco e atirou a flecha e atingiu Esaú, seu irmão, no seu peito direito, e o matou. E novamente ele atirou sua flecha e atingiu Adora, o sírio, arameu, no peito esquerdo, e o levou e o matou. Então foram adiante os filhos de Jacó, eles e seus servos, dividiram-se em companhias nos 4 lados da torre. E Judá foi adiante pela frente, e Naftali e Gade com eles 50 servos com ele no lado sul da torre, e eles mataram todos os que eles encontraram diante deles, e nenhum indivíduo escapou deles. E Levi, e Dan, e Aser, foram adiante no lado leste da torre, e 50 homens, com eles, e eles mataram os guerreiros de Moabe e Amon. E Ruben, Issacar e Zebulon foram adiante no lado norte da torre, e 50 homens com eles, e eles mataram os guerreiros dos filisteus. E Simeão, Benjamim e Enoque, filho de Ruben, foram adiante no lado oeste da torre, e 50 homens, com eles, e eles mataram de Edom e dos Horitas 400 homens, guerreiros robustos, e 600 fugiram, e 4 dos filhos de Esaú fugiram com eles, e deixaram seu pai deitado morto, e ele tinha caído na colina que é em Aduram. E os filhos de Jacó os perseguiram até a montanha de Seir. E Jacó enterrou seu irmão na colina que é em Aduram, e ele voltou para sua casa. E os filhos de Jacó fizeram grande pressão sobre os filhos de Esaú nas montanhas de Seir, e dobraram o pescoço deles de modo que eles se tornaram servos dos filhos de Jacó. E eles enviaram a seu pai uma mensagem perguntando se eles deveriam fazer paz com eles ou matá-los. E Jacó enviou palavra a seus filhos, dizendo que eles deveriam fazer paz, e eles, os filhos de Jacó, fizeram paz com eles, e impuseram jugo de servidão sobre eles, de modo que eles pagassem tributo a Jacó e aos seus filhos sempre. E eles continuaram a pagar tributo a Jacó até o dia em que ele desceu para o Egito. E dos filhos de Edom não caiu o jugo de servidão que os 12 filhos de Jacó os impuseram até o presente dia. Lista dos reis de Edom. E esses são os reis que reinaram em Edom antes de reinar qualquer rei sobre os filhos de Israel, até este dia, na terra de Edom. Balaque, filho de Beor, reinou em Edom, e o nome da cidade dele era Danaba. E Balaque morreu, e Joabe, filho de Zara de Bozer, reinou em seu lugar. E Jobabe morreu, e Azan, da terra de Temã, reinou em seu lugar. E Azan morreu, e Hadad, filho de Barade, que matou Midian no campo de Moabe, reinou em seu lugar, e o nome da cidade dele era Avid. E Hadad morreu, e Salomã, de Amazeca, reinou em seu lugar. E Salomã morreu, e Saul de Rabote, próximo ao rio, reinou em seu lugar. E Saul morreu, e Baelã, filho de Asbor, reinou em seu lugar. E Baelã, o filho de Asbor morreu, e Hadad reinou em seu lugar, e o nome de sua esposa era Maitabit, a filha de Matarat, filha de Metabedzab. Esses são os reis que reinaram na terra de Edom. Capítulo 39. José a serviço de Potifar, sua castidade e prisão. E Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. E José tinha 17 anos de idade quando eles o levaram para a terra do Egito, e Potifar, um eunuco e cozinheiro-chefe do faraó, trouxe José com ele. E ele colocou José sobre toda a sua casa, e a bênção do Senhor veio até a casa dos egípcios por causa de José, e o Senhor o prosperou em tudo o que ele fazia. E os egípcios confiavam tudo nas mãos de José, porque eles viam que o Senhor estava com ele, e que o Senhor o prosperava em tudo o que ele fazia. E a aparência de José era formosa, e muito bonita era a sua aparência, e a esposa de seu mestre levantou seus olhos e viu José, e ela o desejou e pediu para ele se deitar com ela. Mas ele não rendeu sua alma, e ele lembrou-se do Senhor e das palavras que Jacó, seu pai, costumava ler dentre as palavras de Abraão, que nenhum homem deveria cometer fornicação com uma mulher que tem um marido, porque para ele foi ordenado pena de morte no céu diante do Deus Altíssimo, e o pecado será gravado contra ele nos livros eternos diante do Senhor por todo o tempo. E José lembrou dessas palavras e recusou-se deitar com ela. E ela o pediu durante um ano, mas ele recusou e não deu ouvidos. Mas ela o abraçou e o agarrou na casa para forçá-lo a se deitar com ela, e fechou as portas da casa e o agarrou, mas ele deixou sua roupa nas mãos dela e rompeu pela porta, quebrou a porta, e fugiu da presença dela.
E a mulher viu que ele não iria se deitar com ela, e ela o caluniou na presença do senhor dele dizendo, teu servo hebreu, aquele que tu amas, tentou me forçar a deitar com ele. E aconteceu quando eu levantei minha voz que ele fugiu e deixou sua roupa em minhas mãos quando eu o segurei, e ele rompeu pela porta, quebrou a porta. E o egípcio viu a roupa de José e a porta quebrada, e ouviu as palavras de sua esposa, e pôs José na prisão no lugar em que os que o repreendiam eram mantidos aprisionados. E ele estava lá na prisão, e o Senhor deu a José favor à vista do chefe dos guardas da prisão e compaixão diante dele, porque ele via que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fez tudo o que ele fazia prosperar. E ele confiou todas as coisas nas mãos dele, e o chefe dos guardas da prisão não o vigiava, não sabia de nada que estava com ele, porque José fazia tudo de acordo com o Senhor Deus, porque José fazia tudo, e o Senhor fez isso completamente, aperfeiçoava isso. E ele permaneceu lá por 2 anos. Esta é a parte difícil da tradução onde os tradutores do etíope para alemão e inglês encontraram dificuldade em entender. Acredito que o sentido correto seja, Jubileus a 39:13, e ele confiou todas as coisas nas mãos dele, e o chefe dos guardas da prisão não o vigiava, porque José fazia tudo de acordo com o Senhor Deus. E ele permaneceu lá por 2 anos. E naqueles dias o faraó, rei do Egito, estava irado contra seus 2 eunucos, contra o copeiro-chefe, e contra o padeiro-chefe, e ele os colocou na prisão, na casa do cozinheiro-chefe, na prisão onde José era mantido. E o chefe dos guardas da prisão indicou José para servi-los, e ele serviu diante deles. E eles 2 sonharam um sonho, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e eles contaram para José. E do modo conforme José interpretou, assim aconteceu a eles. O faraó restaurou o copeiro-chefe a seu posto e o padeiro-chefe ele matou, do modo como José interpretou a eles. Mas o copeiro-chefe esqueceu José na prisão, ainda que ele tinha informado a ele o que lhe aconteceria, e não se lembrou para informar ao faraó como José havia contado, porque ele se esqueceu. Capítulo 40. O sonho do faraó. Ascensão de José. E naqueles dias o faraó sonhou 2 sonhos em uma noite a respeito de uma fome que aconteceria em toda a terra. E ele acordou de seu sono, e chamou todos os intérpretes de sonhos e magos que estavam no Egito, e eles os contou seus 2 sonhos, e eles não foram capazes de explicá-los. Então o copeiro-chefe lembrou-se de José e falou sobre ele ao rei, e ele o trouxe da prisão, e ele contou seus 2 sonhos diante dele. E ele, José, disse diante do faraó que seus 2 sonhos eram e ele disse a ele, 7 anos passarão, nos quais haverá abundância sobre toda a terra do Egito, e depois disso 7 anos de fome, fome tamanha como nunca houve em toda a terra. E agora o faraó construiu em toda a terra do Egito armazéns, e os homens puderam estocar comida em cada cidade durante os dias dos anos de abundância, e haveria comida para os 7 anos de fome, e a terra não pereceria pela fome, porque esta seria muito severa. E o Senhor deu a José favor e misericórdia aos olhos do faraó, e o faraó disse a seus servos, nós não encontraremos homem tão sábio e perspicaz como este homem, porque o Espírito do Senhor está com ele. E ele o nomeou segundo em todo o seu reino e o deu autoridade sobre todo o Egito, e o fez andar na segunda carruagem do faraó. E ele o vestiu com roupas de linho fino, e colocou uma corrente de ouro sobre seu pescoço, e, um arauto que, proclamava diante dele, Ei, o Abirer, e colocou um anel em sua mão e o fez governante sobre toda a sua casa, e o engrandeceu, e disse a ele, somente eu no trono serei maior que tu. E José governou sobre toda a terra do Egito, e todos os príncipes do faraó, e todos seus servos, e todos os que cuidavam dos negócios do rei o amavam, porque ele andava em retidão, porque ele não tinha orgulho nem arrogância, e ele não fazia distinção de pessoas, não respeitava certas pessoas, nem aceitava presentes, mas ele julgava em retidão e justiça todas as pessoas da terra. E a terra do Egito estava em paz diante do faraó por causa de José, porque o Senhor era com ele, e o deu favor e misericórdia por todas as suas gerações diante de todos aqueles que o conheciam e aqueles que ouviam a respeito dele, e o reino do faraó estava bem arrumado, e não havia Satanás nem pessoa maligna nele. O rei chamou José pelo nome de Sefatinfas, e deu a José por esposa a filha de Potifar, filha do príncipe de Heliópolis, o cozinheiro-chefe. E no dia em que José ficou diante do faraó ele tinha 30 anos de idade, quando ele ficou diante do faraó. E naquele dia Isaque morreu. E aconteceu conforme José havia dito na interpretação dos 2 sonhos, de acordo como ele havia dito, houveram 7 anos de abundância sobre toda a terra do Egito, e a terra do Egito produziu abundantemente, uma medida, produziu 800 medidas.
E José ajuntou comida em cada cidade até que elas estavam cheias de milho até que eles não podiam mais contar ou medir por sua multidão. Capítulo 41. Judá pratica incesto com Tamar, seu remorso e arrependimento. No 45º jubileu, na segunda semana, no segundo ano, 2165 anos mundi, Judá tomou para seu primogênito uma esposa das filhas de Arã chamada Tamar. Mas ele a desprezou e não se deitou com ela, porque sua mãe era das filhas de Canaã, e ele queria tomar para si uma esposa da parentela de sua mãe, mas Judá, seu pai, não o permitia. E este o primogênito de Judá, era maligno e o Senhor o matou. E Judá disse para Onã, seu irmão, entre na esposa de teu irmão e exerça a obrigação do irmão do marido nela, e gere uma descendência para teu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, mas de seu irmão somente, e ele foi à casa da esposa de seu irmão e espalhou a semente no chão, e ele foi maligno aos olhos do Senhor, e ele o matou. E Judá disse a Tamar, sua nora, permaneça na casa de teu pai como uma viúva até Shelah, meu filho, crescer, e eu te darei a ele por esposa. E ele, Shelah, cresceu, mas Betsuel, esposa de Judá, não permitiu que seu filho Shelah casasse. E Betsuel, esposa de Judá, morreu no 5º ano dessa semana, 2168 anos mundi. E no 6º ano Judá levantou-se para tosquear suas ovelhas em Timná, 2169 anos mundi. E eles disseram a Tamar, eis que teu sogro vai para Timná para tosquear as ovelhas dele. E ela tirou suas roupas de viúva, e vestiu um véu, e se adornou, e sentou-se no portão ao lado do caminho para Timná. E quando Judá estava indo ele a encontrou, e pensou que ela era uma prostituta, e ele disse a ela, deixe-me entrar em ti, e ela disse a ele para entrar, e ele entrou. E ela disse a ele, dá-me meu pagamento. E ele disse a ela, eu não tenho nada em minhas mãos salvo meu anel que está em meu dedo, e meu colar, e meu cajado que está em minha mão. E ela disse a ele, Deus a mim até que tu me envies meu pagamento. E ele disse a ela, eu lhe enviarei um cabrito. E ele os deu a ela, e ela concebeu, engravidou, dele. E Judá foi até seu rebanho, e ela foi para a casa do pai dela. E Judá enviou um cabrito pelas mãos do seu pastor, uma adulamita, e ele não a encontrou, e ele perguntou para as pessoas do lugar dizendo, onde está a prostituta que estava aqui? E eles disseram a ele, não há nenhuma prostituta aqui conosco. E ele retornou e o informou, e disse a Judá que ele não a encontrara. Eu perguntei para as pessoas do lugar, e eles disseram a mim, não há prostituta aqui. E ele disse, deixemos que ela fique, com as coisas, para que não nos tornemos causa de escárnio. E quando ela completou 3 meses ficou manifesto que ela estava grávida, e eles falaram a Judá dizendo, eis que Tamar, tua nora, está grávida de adultério. E Judá foi à casa do pai dela e disse ao pai dela e a seus irmãos, tragam-na para fora e deixem-nos queimá-la, porque ela trouxe imundícia para Israel. E aconteceu quando eles a trouxeram para fora que ela enviou a seu sogro o anel, o colar e o cajado dizendo, discirna de quem são estes, porque dela estou grávida. E Judá percebeu e disse, Tamar é mais justa do que eu, portanto não iremos queimá-la. E por esta razão ela não foi dada a Shelah, e ele não mais se achegou a ela e depois disso ela deu à luz a 2 filhos, Perez e Zerá, no 7º ano desta segunda semana, 2170 anos mundi. E então os 7 anos de abundância foram completos, dos quais José falou ao faraó. E Judá percebeu que a obra que ele havia praticado era má, porque ele havia se deitado com sua nora, e ele estimou isto odioso a seus olhos, e ele percebeu que ele tinha transgredido e se desviado, porque ele havia descoberto a saia de seu filho, e ele começou a lamentar e a suplicar diante do Senhor por sua transgressão. E nós, anjos, o contamos em um sonho que isto lhe estava perdoado porque ele suplicou fervorosamente, e não mais cometeu isto. E ele recebeu perdão porque ele virou-se de seu pecado e de sua ignorância, porque ele transgrediu grandemente diante de nosso Deus, e cada um que age assim, cada um que se deita com a sua nora, que seja queimado no fogo e que queime nela, porque a imundícia e poluição sobre ele, que eles o queimem no fogo. E tu, Moisés, comande os filhos de Israel para que não haja imundícia entre eles, porque cada um que deitar-se com sua nora ou com sua sogra praticou imundície, deixe-os queimar no fogo o homem que se deitou com ela, e da mesma forma a mulher, e ele, Deus, desviará a ira e punição de Israel. E em Judá, nós dissemos que seus 2 filhos não se deitaram com ela, e por esta razão a descendência dele foi estabelecida pelo sexo oposto, uma filha de Judá, por uma segunda geração, e não será exterminada. Porque em uma singularidade de olhar, piedade, ele buscou pela punição,
Nominalmente, de acordo com a lei, os juízos, de Abraão, a qual ele havia ordenado a seus filhos, Judá tinha procurado queimá-la com fogo. Eles procuraram queimar Judá com fogo. Nesta parte o texto de Charles diz, ele, Judá, tinha procurado queimá-la com fogo. Mas a versão de Eric Eidinger diz, eles procuraram queimá-lo, Judá, com fogo. Trata-se de uma dificuldade da tradução do etíope. Acredito que faça mais sentido a versão de Charles neste caso, capítulo 42. As duas viagens dos filhos de Jacó ao Egito. E no primeiro ano da terceira semana do 45º jubileu, a fome começou a chegar na terra, e a chuva recusou-se a ser dada para a terra, porque nenhuma água caiu. E a terra tornou-se estéril, mas na terra do Egito havia comida, porque José havia estocado as sementes da terra nos 7 anos de abundância as havia preservado. E os egípcios vieram a José para que ele pudesse dar-lhe comida, e ele abriu os armazéns onde estavam os grãos do primeiro ano, e ele vendeu-os para as pessoas da terra por ouro. Agora a fome estava bastante severa na terra de Canaã. E Jacó ouviu que havia comida no Egito, e ele enviou seus 10 filhos para que eles procurassem comida no Egito, mas Benjamim, ele não enviou. E os 10 filhos de Jacó chegaram no Egito dentre aqueles que, lá, estavam. E José os reconheceu, mas eles não reconheceram ele, José, e ele falou com eles e os questionou, e ele disse a eles, vocês não são espiões e não vieram espionar essa faixa de terra. E ele os pôs na prisão. E depois disso ele os libertou novamente, e reteve Simeão sozinho e despachou seus 9 irmãos. E ele encheu os sacos deles com milho, e ele pôs o ouro deles nos sacos deles, mas eles não sabiam. E ele os ordenou que trouxessem seu irmão mais novo, porque eles haviam dito que o pai deles e seu irmão mais novo estavam vivos. E eles subiram da terra do Egito e foram para a terra de Canaã. E eles contaram a seu pai tudo o que havia acontecido a eles, e como o senhor do país havia falado com eles com dureza, e havia prendido Simeão até que eles trouxessem Benjamim. E Jacó disse, vós também me fazem sem filhos. José está ausente, e também Simeão, e também querem levar de mim Benjamim? Em mim sobreveio a vossa maldade. E ele disse, meu filho, Benjamim, não irá convosco para que não venha cair doente, porque sua mãe deu à luz a 2 filhos, e um pereceu. E ainda este outro vocês querem tirar de mim. Se porventura ele tiver febre na estrada, vocês me trariam em minha idade avançada em lamento para a morte. Porque ele viu que o dinheiro deles havia retornado a cada homem em seu saco, e por esta razão ele temeu em enviá-lo. E a fome aumentou e tornou-se severa na terra de Canaã, e em todas as terras salvo a terra do Egito. Muitos dos filhos dos egípcios haviam estocado suas sementes para alimento, porque eles viram José estocando sementes e ajuntando-as em armazéns e preservando-as para os anos de fome. E o povo do Egito alimentou-se durante o primeiro ano da fome. Mas quando Israel viu que a fome estava muito severa na terra, e que não havia livramento, ele disse a seus filhos, vão novamente, e procurem comida para que nós não morramos. E eles disseram, nós não iremos a não ser que nosso irmão mais novo vá conosco, nós não iremos. E Israel, Jacó, viu que se ele não enviasse-o com eles, eles todos pereceriam em razão da fome. Ruben disse, deu-lhe minha mão, e se eu não os trouxer novamente a ti, mate meus 2 filhos em lugar da vida dele. E ele, Israel, disse a ele, Ruben, ele não irá contigo. E Judá aproximou-se e disse, envie-o comigo, e se eu não o trouxer novamente comigo, que eu carregue, suporte, a culpa diante de ti todos os dias de minha vida. E ele o enviou com eles no segundo ano dessa semana no primeiro dia do mês, 2172 anos mundi, e eles vieram para a terra do Egito com todos aqueles que haviam ido, e tinham, presentes em suas mãos, estoraque, estarte, e amêndoas e nozes de carvalho e mel puro. E eles foram e ficaram diante de José, e ele viu Benjamim, seu irmão, e ele o conheceu, e disse a eles, este seu irmão mais novo? E eles disseram a ele, é ele. E ele disse, o Senhor seja gracioso, se compadeça, para contigo meu filho. E ele o enviou para sua casa e trouxe Simeão para eles, e ele, José, fez uma festa para eles, e eles apresentaram-lhe os presentes que eles trouxeram em suas mãos. E eles comeram diante dele e ele deu a eles todos uma porção, mas a porção de Benjamim era 7 vezes maior que a de qualquer deles. E eles comeram e beberam e levantaram-se e montaram-se em seus jumentos. E José bolou um plano pelo qual ele pudesse saber os pensamentos deles, e se pensamentos de paz prevaleciam entre eles. E ele disse ao comissário que estava sob sua casa, encha todos os sacos deles com comida, e retorne a eles o seu dinheiro nas embarcações, nos vasos,
deles, e meu caneco, o caneco de prata no qual eu bebo, ponha no saco do mais novo, e os envie embora. Capítulo 43. A última provação aos irmãos de José. José se dá a conhecer a seus irmãos. E ele fez conforme José mandou, e encheu todos os sacos deles com comida e colocou o dinheiro deles em seus sacos, e pôs o caneco no saco de Benjamim, e cedo pela manhã eles partiram. E aconteceu quando eles tinham ido dali que José disse ao comissário, mordomo, de sua casa, persiga-os, corram e cerquem-nos dizendo, por bem vós me pagueis com o mal, vocês roubaram de mim minha caneca de prata da qual meu senhor bebe. E me traga novamente o irmão mais novo deles, e busquem ele rápido antes que eu vá adiante para minha cadeira de julgamento. E ele correu atrás deles e disse segundo estas palavras. E eles disseram a ele, Deus proíbe que seus servos pratiquem isso, e roubem da casa de teu senhor qualquer utensílio, e o dinheiro que também nós encontramos em nossos sacos da primeira vez, nós teus servos trouxemos de volta da terra de Canaã. Como porém roubaríamos algum utensílio? Eis aqui estamos nós e nossos sacos. Procure, e onde quer que tu achar a caneca no saco de qualquer homem dentre nós, que ele seja morto, e nós e nossos jumentos serviremos ao teu senhor. E ele disse a eles, assim não, mas, que o homem com o qual eu achar a caneca, ele somente levarei como servo, e vós retornarei em paz para vossa casa. E à medida que ele procurava nas embarcações, nos vasos, deles, começando com o mais velho e terminando com o mais novo, foi encontrada no saco de Benjamim. E eles rasgaram as suas vestes, e carregaram seus jumentos, e voltaram para a cidade e foram à casa de José, e eles todos se dobraram com suas faces no chão diante dele. E José disse a eles, vós praticastes o mal. E eles disseram, o que diremos e como nos defenderemos? Nosso Senhor descobriu a transgressão de seus servos, eis que nós somos servos de nosso Senhor e nossos jumentos também. E José disse a eles, eu também temo ao Senhor. Quanto a vós, vão para vossas casas e deixem vosso irmão ser meu servo, porque vós praticastes o mal. Não sabem vós que um homem se delicia neste caneco, como o meu caneco preferido. E ainda vós o roubam de mim. E Judá disse, o meu senhor, permita que teu servo, eu te rogo, fale uma palavra ao ouvido de meu senhor. 2 irmãos a mãe de teu servo deu à luz a nosso pai, mas um se foi perdido, e não foi encontrado, e ele, Benjamim, sozinho foi deixado a sua mãe, e teu servo, nosso pai, o ama, e a vida dele também está ligada com a vida deste rapaz. E acontecerá que quando nós formos a teu servo, nosso pai, e o rapaz não estiver conosco, que ele morrerá, e nós derrubaremos nosso pai em lamento para a morte. Agora é preferível deixar a mim, teu servo, permanecer no lugar do garoto como escravo a meu senhor, e deixe que o rapaz vá com seus irmãos, porque eu me tornei fiador por ele nas mãos de teu servo nosso pai, e se eu não o trouxer de volta, teu servo ouvirá a culpa de seu pai para sempre. E José viu que eles estavam todos concordando em bondade um para com o outro, e ele não pode se conter e contou a eles que ele era José. E ele conversou com eles no idioma hebraico e caiu no pescoço deles e chorou. Mas eles não o reconheceram e começaram a chorar. E ele disse a eles, não chorem sobre mim, mas se apressem em trazer meu pai para mim, e vós vejam que é a minha boca que falou e os olhos de Benjamim, meu irmão, vejam. E eis que este é o 2º ano da fome, e haverá ainda 5 anos sem colheita de frutos das árvores ou lavouras. Desçam rapidamente vós e vossos servos, para que vós não pereçam pela fome, e não sejam magoados por suas posses, porque o Senhor enviou a mim antes de vós para pôr as coisas em ordem para que muitas pessoas possam viver. E digam ao meu pai que eu estou vivo, e vós, eis que vós veem que o Senhor me fez como um pai para o faraó, e governante sobre a casa dele e sobre a terra do Egito. E digam a meu pai sobre toda a minha glória, e toda a riqueza e glória que o Senhor me deu. E pela ordem da boca do faraó ele os deu carruagens e provisões para o caminho, e ele os deu roupas multicoloridas e prateadas. E ao pai deles ele enviou vestes de prata e 10 jumentos carregando milho, e ele os despachou. E eles subiram e contaram ao pai deles que José estava vivo, e estava regulando, medindo, o milho a todas as nações da terra, e que ele era governante sobre toda a terra do Egito. A versão em alemão de Érico Edinger omite este versículo, 43:23, mas as traduções de Charles e de G. Schott possuem esse trecho. E o pai deles não acreditou, porque ele estava fora de si em sua mente, mas quando ele viu as carruagens que José havia enviado, a vida de seu espírito reviveu e ele disse, é suficiente para mim que José esteja vivo, eu disserei e o verei antes que eu morra. Capítulo 44. Viagem de Jacó ao Egito.
Lista de seus descendentes. E Israel iniciou sua jornada de Harã, sua casa, na lua nova do terceiro mês, e ele foi no caminho do poço do juramento. E ele ofereceu um sacrifício ao Deus de seu pai Isaque no sétimo dia deste mês. E Jacó lembrou-se do sonho que ele havia sonhado em Betel, e ele temeu descer ao Egito. E enquanto ele estava pensando em mandar uma palavra para José para vir a ele, e que ele não iria descer, ele permaneceu lá 7 dias, se acaso ele teria uma visão, sobre se ele deveria permanecer ou descer, ao Egito. E ele celebrou o festival da colheita dos primeiros frutos com grão velho, porque em toda a terra de Canaã não havia sequer uma mão cheia de semente, porque a fome estava sobre todos os animais selváticos, gado e aves, e também sobre os homens. E no 16º dia, o Senhor apareceu a ele e disse a ele, Jacó, Jacó. Ele disse, aqui estou eu. E ele disse a ele, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e Isaque. Não temas em descer ao Egito, porque eu farei lá e tu tornar-se uma grande nação. Eu descerei contigo, e eu te trarei para cima, novamente, e nesta terra tu serás enterrado, e José colocará as mãos dele sobre teus olhos. Não temas. Desça ao Egito. E seus filhos levantaram-se, e seus netos, e eles colocaram seu pai e suas posses em vagões. E Israel levantou-se do poço do juramento no 16º dia deste mês, e ele foi para a terra do Egito. E Israel enviou Judá antes dele a seu filho José para examinar a terra de Gósen, porque José havia dito a seus irmãos que eles deviam vir e habitar lá para que eles ficassem próximos a ele. Gênesis 46:28. E esta era a melhor terra, na terra do Egito, e próxima a ele, para todos e também para o gado. E esses são os nomes dos filhos de Jacó que foram ao Egito com Jacó, pai deles. Gênesis 46:8. Ruben, o primogênito de Israel, e esses são os nomes de seus filhos, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. 5. Contando o pai e seus filhos somados. Simeão e seus filhos, e esses são os nomes de seus filhos, Gemuel, Nimuel, Jamim, Oade, Jaquim, Jaribe, Zoá, Zerá, e Saul, o filho de Zepatite. 7 vidas. Êxodo 6:15, 1 Crônicas 4:24, traduzir nomes não é fácil. Em 1 Crônicas 4:24 na Bíblia King James diz, Ti sons of Simeon, Ueli, Nimuel, and Jamim, Jarib, Zerá, and Shaul, Nimuel, Or, Gemuel, Jarib, Zerá, Or, Jachim Zoá. Em Êxodo 6:15 diz, and Ti sons of Simeon, Gemuel, and Jamim, and Oad, and Jachim, and Zoá. Em Shaul Ti Sofacananiti Roma, Tese, Ari, Ti Families of Simeon. Na versão atualizada em português diz, e os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. A versão de Eric Eidinger diz somente os filhos de. No lugar de o filho de Zepatite. 7. Levi e seus filhos, e esses são os nomes de seus filhos, Gerson, Coate, Merari. 4. Gênesis 46:11, 1 Crônicas 6:1. Judá e seus filhos, e esses são os nomes de seus filhos, Selá, Perez, Zerá. 4 vidas, Gênesis 46:12, e os filhos de Judá, Onã, Selá, Perez e Zerá, Erionã, porém, morreram na terra de Canaã, e os filhos de Perez foram Esrom e Amu. Gênesis 46:12. Issacar e seus filhos, e esses são os nomes de seus filhos, Tola, Uá, Puva, Jazub, Jó, Isron. 5 vidas, Gênesis 46:13. Zebulon e seus filhos, e esses eram os nomes de seus filhos, Serede, Elon, Jaleel. 4. Gênesis 46:14. E esses são os filhos de Jacó e os filhos deles que Lia deu a Jacó na Mesopotâmia, Padã-Arã, seja a única irmã deles Diná, e todas as vidas dos filhos de Lia e seus filhos que foram com Jacó, pai deles, ao Egito eram 29, e Jacó seu pai, somado, com eles eram 30. Gênesis 46:30. Em Gênesis 46:30 o lugar é chamado de Padã-Arã, e a soma das vidas é 33. Isso porque na contagem em Jubileus 44:18 conta-se somente os homens, e desconta-se Eri e Onã que haviam morrido. 30 vidas. Em Gênesis a contagem inclui a filha de Iná e os 2 filhos falecidos de Judá, Eri e Onã. 33 vidas. E os filhos de Zilpá, empregada de Lia, esposa de Jacó, que deu a Jacó Gade e Azur. E esses eram os nomes de seus filhos que foram com ele ao Egito. Os filhos de Gade, Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Areli, e Arodi. 8.
Gênesis 46:16. O nome de Eri é acrescentado ao texto etíope completando parte faltante baseado em Gênesis 46:16. A contagem 8 já estava correta no texto. O mesmo parece acontecer com o nome Isvi em Jubileus 44:21. E os filhos de Aser, Iná, Isvá, Isvi, Berias e Sera sua única irmã. 6. Todas as vidas eram 14, e todos aqueles de Li eram 44. E os filhos de Raquel, esposa de Jacó, José e Benjamim. E nasceram de José no Egito antes de seu pai vir para o Egito, aqueles que Asenate, filha de Potifar, sacerdote de Heliópolis, deu a ele, Manassés e Efraim. 3 vidas, Gênesis 46:20. Heliópolis é chamada de em Gênesis 46:20. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Ard. 11 vidas, Gênesis 46:21. E os filhos de Raquel eram 14. E os filhos de Bilá, a empregada de Raquel, esposa de Jacó, que ela deu a Jacó, eram Dan e Naftali. E esses são os nomes dos filhos deles que foram com eles para o Egito. E os filhos de Dan eram, Uzim, Samom, Azudi, e Jara e Salomão. 6. E eles morreram no ano que eles entraram no Egito, e sobrou para Dan somente Uzim. Gênesis 46:23. E esses são os nomes dos filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Jezer, Salum e Ive. Gênesis 46:24. Ive, que nasceu depois dos anos da fome, morreu no Egito. Em Gênesis 46 não temos os nomes dos outros filhos de Dan que morreram, nem o nome de Ive, que também morreu no Egito. E as vidas de Raquel eram 26. E todas as vidas de Jacó que foram ao Egito foram 70 vidas. Esses são seus filhos e seus netos, ao todo 70, mas 5 morreram no Egito diante de José, e não tiveram filhos. E na terra de Canaã 2 filhos de Judá morreram, Erionã, e eles não tinham filhos, e os filhos de Israel enterraram esses que pereceram, e eles foram contados entre as 70 pessoas. Gênesis 46:27, Êxodo 1:5. Continua.